todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do componente de História. Eu sou a professora Shirley Botelho e te convido a conhecer o nosso objeto de conhecimento. Aula de número 2 tem como objeto de conhecimento República no Brasil, da implantação 1889 à Revolução de 1930 e o detalhamento, o coronelismo, a política dos governadores, a política do café com leite. Vamos então à nossa aula. Muito bem, queridos, então nesta aula nós vamos nos aprofundar em elementos fundamentais para compreendermos a estrutura política da chamada República Oligárquica. Mas afinal de contas, o que é essa República Oligárquica? É um período, é uma fase, na verdade, que está dentro de um período histórico chamado de Primeira República, ou República Velha também. Você pode encontrar assim em determinados livros didáticos. Então, a primeira fase da Primeira República, a gente vai chamar de República das Espadas, que foi aquela em que os dois primeiros presidentes eram militares. Então, a partir de 1894, nós teremos o primeiro presidente civil do Brasil, que vai inaugurar a chamada República Oligárquica, que vai de 1894 a 1930. Mas, afinal de contas, o que é oligarquia? Por que república oligárquica? E aí eu trago para vocês aqui o conceito, de oligarquia, que é governo de poucos. Então, tendo como base essa premissa de que esse termo significa que governo de poucos, logo, república oligárquica, trago aqui para vocês esse conceito, é a política controlada por cafeicultores, por ricos latifundiários. Então, durante todo esse período da república oligárquica, o Brasil ele vai ser governado por essa elite agrária. E nesse período vai haver um revezamento de poder entre as oligarquias de São Paulo e as oligarquias de Minas Gerais. Então, alguns problemas a gente observa nesse período, certo? Já que estamos falando que é um governo de poucos, essa elite ela vai governar o país a partir dos seus próprios interesses. Então, a elite cafeicultora, agroexportadora daquele período, ela não tinha interesses no desenvolvimento industrial do Brasil. Então, eles vão sempre adotar leis e medidas políticas e econômicas que beneficiem, que privilegiem a sua camada social, que privilegiem ali essas oligarquias. Por isso que a gente tem aí esse governo de poucos. É um governo que vai primar pelos seus próprios interesses em detrimento do interesse geral da nação. Então já temos aqui esse conhecimento do que é a oligarquia, do porquê república oligárquica. Agora vamos entender o processo eleitoral daquele período, porque ele é muito importante para essa dinâmica que vai se tomar. Então vamos observar aqui na nossa cartela o processo eleitoral nos primórdios da República. As eleições, elas são diretas, isso instituído a partir da Constituição de 1891, então tal como são nos dias atuais. O eleitor vota diretamente no seu candidato. Os eleitores válidos eram homens alfabetizados e maiores de 21 anos. Portanto, estavam impedidos de votar mulheres e analfabetos. Esse dado ele é muito importante, porque percebam que ele nos permite vislumbrar um pouco das condições sociais daquele período. Então, as mulheres ficando de fora do campo político, impedidas de votar, aqui já nos traz esse panorama social em que o lugar da mulher nesse período, ele era restrito ao ambiente doméstico, era restrito ao lar. Então, a mulher ela não tinha direito político. E os analfabetos não poderiam votar. Essa estrutura era extremamente excludente. Por quê? Porque naquele período a maior parte da população não era alfabetizada e também era composta por mulheres. Sendo assim, o acesso ao voto ele era extremamente limitado.
já que esse processo de alfabetização, ele não era universal e a maioria da população não tinha acesso à educação. Então, não havia também nesse período justiça eleitoral. Isso significa que não havia nenhum mecanismo de controle, nenhum órgão que controlasse esse sistema eleitoral, o que acabava acontecendo de ocorrer várias fraudes eleitorais por conta dessa ausência de verificação de um órgão como a Justiça Eleitoral. O voto, ele era facultativo, ou seja, as pessoas elas não eram obrigadas a votar. O voto não era obrigatório como é nos dias atuais. Então, somente aquelas pessoas que tinham interesse direto, que tinham condições, eram as que iam votar. E além disso, o voto ele era aberto, o que significa dizer que era possível você saber quem era o candidato em que o eleitor estava votando. Essa estrutura que a gente observa aqui, ela nos dá aqui um pano de fundo para a gente compreender todas as fraudes eleitorais que ocorreram nesse período. Agora, já que a gente está falando de uma república oligárquica, vamos conhecer então quem são os primeiros presidentes desse período. E aí a gente traz aqui a imagem de Prudente de Moraes, que foi o primeiro presidente civil. Então ele vai vai neutralizar aquele acesso dos militares ao governo federal. A gente tem, portanto, essa transição com o governo de Prudente de Moraes. Ele que atuou como advogado, foi senador, exerceu, portanto, diversos cargos políticos, foi eleito pelo Partido Republicano Paulista, então através ali do voto direto. Então percebam que ele está representando a elite de São Paulo, a elite paulista. E foi responsável também pela consolidação do regime republicano, que na sua primeira fase, ali na República das Espadas, passou por momentos bastante conturbados. Além disso, ele também resolveu questões diplomáticas. Ele se mostrou bastante hábil em resolver questões com a Inglaterra, com a França, com Portugal, Suíça, Japão. Então, outra característica que a gente observa no governo de Prudente de Moraes é que ele também enfrentou algumas revoltas. A mais importante, a mais emblemática, que vai deixar aí um rastro bastante negativo no governo dele, foi a Revolta dos Canudos, que ocorreu entre 1896 e 1897. Então, faltou uma certa habilidade para conduzir esse conflito, que acabou resultando em cerca de 25 mil mortos. Então, ele deixa o governo com essa crítica muito contundente à forma com que ele lidou com a situação. Então, terminado o governo de Prudente de Moraes, a gente vai observar agora o segundo presidente civil da República. Então, temos aqui Campos Salles. Campos Salles, que governou entre 1898 e 1902. Ele que era um fazendeiro paulista, advogado, representante, portanto, da elite cafeeira do estado de São Paulo. É ele que vai inaugurar a chamada política dos governadores, que é uma política muito importante para o funcionamento desse sistema político que vai vigorar durante esse período. Ele também foi responsável por firmar um acordo com a Inglaterra, onde ele conseguiu um empréstimo muito alto, já que naquele momento o Brasil ainda passava por uma crise econômica. Então ele faz um empréstimo ali com a Inglaterra para sanar essas dívidas, é o chamado Funding Loan. E ele também vai consolidar a República Oligárquica. Então nós já temos aqui esse panorama dos dois primeiros presidentes civis que vão inaugurar a política dos governadores, a República Oligárquica. Agora vamos entender um pouco mais sobre as relações de poder nesse período. Então a gente tem aqui no nível federal, porque em cada nível, tanto federal quanto estadual e no nível local, o poder ele estava estruturado de uma forma que permitia o controle e a influência dessas elites agrárias nesses diferentes níveis. Então a gente observa aqui,
No nível federal, o que vai vigorar vai ser a política do café com leite, que só para a gente dar uma adiantada, vai ser a alternância de poder na cadeira da presidência entre as elites agrárias de Minas Gerais e de São Paulo. No nível estadual, a gente observa a política dos governadores. Que vai acontecer é um acordo entre os governadores e o governo federal para a manutenção dessa estrutura política. E no nível local, nós temos o coronelismo. Os coronéis são aqueles grandes latifundiários que vão controlar a política rural. Então, percebam que nós temos em cada esfera de poder, nós temos mecanismos de controle para a manutenção das oligarquias no poder. Então vamos falar agora sobre a política do café com leite. Vamos entrar um pouco mais em cada um desses mecanismos para a gente compreender melhor. Então observem, foi uma política informal que predominou no Brasil durante a Primeira República. Destaque aqui para o informal. Isso significa que não havia nenhum acordo escrito, selado de como deveria ocorrer. Então era uma coisa que foi acontecendo informalmente e acabou virando uma tradição durante esse período. Então o termo se refere ao acordo entre as oligarquias dos estados de São Paulo e Minas Gerais, que alternavam a presidência do país, garantindo a continuidade de seu domínio sobre a política nacional. Aí a gente observa aqui essa imagem para a gente entender melhor. A gente tem aqui dois homens numa gangorra. O que é a gangorra? Aquela brincadeira de criança, né? Que cada pessoa senta numa extremidade e uma hora uma pessoa está em cima, outra hora ela está embaixo. Então ocorre essa alternância. E isso ilustra muito bem a política do café com leite. Por quê? Num determinado mandato político, a gente vai ter na presidência alguém ligado às elites de São Paulo. No governo seguinte, esse presidente, porque naquele período não havia reeleição, certo? Então, o presidente eleito aqui de São Paulo, que está com seu mandato, está terminando, ele vai trabalhar para que o próximo presidente a ser eleito seja um de Minas Gerais. Então, ele vai colocar toda a máquina pública para eleger o próximo presidente ligado às oligarquias mineiras. E quando terminar o mandato desse presidente mineiro, ele vai apoiar um candidato ligado às oligarquias de São Paulo. Então, por isso que a gente vai chamar aí essa alternância de poder. Mas, afinal de contas, por que recebe esse nome de política café com leite? Então, as razões para esse termo são porque São Paulo e Minas Gerais eram os estados mais ricos e influentes daquele período. Então, devido à produção agrícola, São Paulo era o maior produtor de café, que era o principal produto de exportação do Brasil. Enquanto Minas Gerais tinha uma economia diversificada, incluindo a produção de leite e outros produtos agrícolas, além de possuir também o maior eleitorado. Lembrando que nem todos os presidentes eram exatamente paulistas ou mineiros, certo? Mas são presidentes que estão ali representando o grupo de São Paulo ou o grupo de Minas Gerais. E a gente tem essa imagem aqui para ilustrar melhor esse período. A gente observa a capa de uma revista da época, a revista Careta, e essa revista ela traz uma sátira sobre essa política do café com leite. A gente observa aqui que tem dois homens no topo, certo? Segurando, encostando ali uma cadeira que está escrito Presidência da República. Então esses homens, um representa São Paulo e outro Minas Gerais. Então temos dois políticos aqui desses dois estados. Então percebam que eles estão no topo, estão segurando essa cadeira, encostando ali nela, tomando posse desse local de autoridade. E mais abaixo, como a gente observa, existem várias pessoas tentando subir, tentando também sentar nessa cadeira. No entanto, não conseguem. E cada pessoa representa um estado. Estados esses que acabaram ficando de fora desse conchavo político.
Bom, entendemos então como funcionava, certo? Política café com leite, essa alternância de poder. Mas, para que a política do café com leite funcionasse, precisava-se de acordo com os governadores. É o que a gente vai chamar de política dos governadores. Foi uma estratégia política implementada durante a Primeira República do Brasil. O conceito envolvia uma aliança entre o governo federal e os governos estaduais, baseada em apoio mútuo e controle eleitoral, com o objetivo de garantir estabilidade política e manutenção do poder pelas oligarquias estaduais. Então, como é que funcionava aqui a política dos governadores? O governo federal vai fazer acordos, e a gente tem aqui o presidente representado por esse senhor aqui sem o chapéu, e percebam que ele está fazendo aqui um acordo, certo? Apertando a mão, selando esse contrato informal com cada governador. Então, ele vai prometer para os governadores algumas verbas, certa autonomia. Então, qual é a função, portanto, qual é a troca que ele vai ter com esses governadores? Os governadores vão garantir que os candidatos da base do presidente sejam eleitos, os deputados, os senadores, e na eleição presidencial o presidente indicado, ou melhor, o candidato indicado pelo presidente da situação, certo? Então a gente vai ter aí essa troca de favores no nível estadual. Mas para que isso funcionasse, a gente vai precisar também de um outro mecanismo de manipulação e controle dessas eleições, que é o chamado coronelismo. O conceito de coronelismo refere-se a um sistema de poder político e social que prevaleceu no Brasil durante a Primeira República. Ele foi caracterizado pela influência dominante dos coronéis, que eram grandes proprietários rurais e líderes locais. Esse termo deriva da patente de coronel da Guarda Nacional, que era uma milícia civil que foi criada no século XIX. Então, lá no período imperial, para pacificar a área rural, o governo imperial vai ceder alguns títulos militares, mas essas pessoas elas não estavam vinculadas ao militarismo, certo? Elas vão receber essa patente e aí vai se virar uma tradição, vai se perpetuar essa nomenclatura para esses grandes latifundiários, para esses grandes proprietários rurais, e eles vão controlar a política local. Isso é muito importante porque lembra lá que a gente mencionou que a maior parte da população vivia no campo, vivia na zona rural. No Brasil, naquele período, cerca de 80% da população vivia em áreas rurais e poucos viviam em área urbana. Portanto, esses coronéis, eles exerciam grande influência. E a gente trouxe aqui essa imagem de Francisco Heráclio do Rego, que era um coronel muito importante. Ele dizia, inclusive, ele afirmava que as eleições na cidade dele tinham que ser feitas por ele. Isso nos dá aqui uma ideia de como o poder estava atrelado a esses coronéis. Então, na cidade de Limoeiro, em Pernambuco, ele vai consolidar o poder dele, controlando as eleições e garantindo os resultados dela para o governador. Então, funcionava dessa forma. O presidente fazia acordo com os governadores vão fazer esses acordos com os coronéis, para fazer com que esses mecanismos eles acabem funcionando. Mas de que forma os coronéis eles vão fazer com que a população vote nos candidatos de sua escolha, de sua preferência? E aí a gente vai ter várias formas de manipulação desses votos, que a gente vai chamar de voto de cabresto, que era uma prática muito comum em que os eleitores eram coagidos a votar em determinados cargos, determinados candidatos sob a influência dos coronéis. Então, os eleitores eles eram ameaçados de perder seus empregos, terras ou outros benefícios
caso não votassem conforme as instruções do coronel. Aí nessa imagem aqui, a gente observa que tem o eleitor ali amedrontado diante de uma urna, o coronel à frente e um jagunço, que fazia parte ali de uma espécie de milícia particular dos coronéis, ordenando que esse eleitor vote no candidato indicado por esse coronel. Então a gente observa aqui que esse voto ele é manipulado por meio da coerção, por meio do medo, certo? Mas não só disso, ok? Então vai ter uma série de outros fatores que vão fazer com que esses eleitores acabem votando no candidato indicado pelo coronel. Então, já que esses coronéis eles exercem muita influência, eles acabam cedendo alguns favores para os eleitores, para a população local, que se sentem muitas vezes em dívida, né? E o momento de saldar essa dívida, de se mostrar agradecido, muitas vezes era justamente nesse momento das eleições. Então, vamos entender um pouco mais sobre essa dinâmica desse processo eleitoral que ocorria. A gente observa aqui nessa imagem uma urna, correto? Aí temos dois eleitores, vamos já falar um pouquinho mais sobre essa imagem. Mas o importante a gente destacar é que o que ocorria, além do voto de cabresto, eram as fraudes eleitorais. Lembra que não havia uma justiça eleitoral, não havia nenhum órgão que regulamentasse, que fiscalizasse esse procedimento? Então isso fazia com que ocorresse muitas vezes a inserção de eleitores falsos. Nomes fictícios eram adicionados às listas eleitorais para aumentar os votos de um candidato. Então, mesmo que aquela pessoa não tivesse votado, estava lá o nome dela como eleitor daquele candidato. Então, muitos mortos também votavam. Como assim professores mortos votavam? Então, esses coronéis, eles usavam o nome de pessoas que já haviam falecido para que o nome delas permanecessem nos registros e votassem nas eleições. Então, isso também era muito comum, além da duplicidade de registro. Então, o mesmo eleitor, ele era registrado em múltiplos locais, aumentando, assim, o número de votos para aquele candidato. E aí, voltando aqui para a nossa imagem, para a gente entender um pouquinho mais, a gente percebe que tem dois eleitores ali amedrontados, né, votando no candidato que parece ser os jagunços dos coronéis. Então, já que o voto ele era aberto, não era algo sigiloso como hoje, né? Isso fazia com que esse eleitor ele fosse obrigado e tivesse que comprovar para essas pessoas que estavam a serviço do coronel em que candidato ela estaria votando. E aí a caveira aqui que a gente trouxe, que é justamente para demonstrar, para ilustrar como ocorria com muita frequência a eleição de eleitores, né? O registro de eleitores que já haviam falecidos. Mas não só de coerção, como a gente mencionou agora há pouco, eram feitos esses conchavos ali locais. Vai ter uma prática conhecida como clientelismo. O clientelismo, no contexto do coronelismo, refere-se a uma relação de troca de favores entre os coronéis e a população local. Então, como funcionava? Já que esse coronel ele tinha grande influência, muitas vezes ele era padrinho de muitas pessoas daquela localidade. Ele oferecia cesta básica. Se tinha alguém com a mãe doente, chegava lá: olha, coronel, minha mãe está doente, precisa de um remédio, precisa de alguma coisa. O coronel cedia, entregava os remédios, o que a pessoa precisasse. Então essas pessoas, elas acabavam se sentindo numa situação de dever esses favores. Então a hora de pagar esses favores era justamente nesses momentos. Então os coronéis, eles ofereciam benefícios materiais e proteção em troca de lealdade política e de votos. A população rural, que era composta majoritariamente por trabalhadores e pequenos agricultores, eles dependiam muito desses coronéis para ter acesso a recursos básicos, como terra, trabalho, alimentos e outros serviços. Então,
né, os coronéis eles tinham esse artifício, não precisavam usar sempre da força, usavam aí essa troca de favores entre eles e os seus eleitores. Aí a gente observa aqui na imagem, né, que nós temos uma pessoa trajada de forma mais humilde, muito provavelmente um agricultor, e o coronel ali vigiando a urna. Então, ele está votando nesse coronel e a gente observa aqui atrás do coronel alguns presentes, alguns alimentos, onde ele vai trocar. Então, essas são as características que a gente observa nesse período. Bom, para fechar, a gente trouxe aqui um esquema para a gente entender o funcionamento dessa estrutura política da República Velha ou Primeira República, certo? Então, vamos entender como se deu esse funcionamento aqui. A gente observa que tem aqui o presidente, que ele vai precisar, é uma relação de troca nos 3 níveis, certo? Ele vai falar diretamente com os governadores, que vão falar com os coronéis. E aí o coronel dá essa devolutiva ao governador e o governador ao presidente. Que devolutiva é essa? É justamente a eleição do candidato do presidente. Então, no nível federal, nós temos aqui a chamada política café com leite, que foi aquela alternância de poder entre as elites que representavam São Paulo e Minas Gerais. Lembrando que São Paulo era o maior exportador de café, Minas Gerais tinha um setor agropecuário muito bem sucedido, então a produção de leite ali, além de ter o maior eleitorado, o que dava a ele esse poder de escolha desses presidentes, né, ajudava a somar os votos. Então por isso que a gente vai chamar de política café com leite, por conta dos produtos que eram comercializados e produzidos em cada estado. Então, no nível federal, a política do café com leite. No nível estadual, nós vamos ter a política dos governadores. Política essa que sempre trabalhando e comungando ali com os demais poderes, certo? Então, a política dos governadores, que foi instaurada no governo de Campos Salles, que foi o segundo governo civil da Primeira República. Então, de acordo com essa prática aqui, esse mecanismo, os presidentes vão ceder verbas, mais autonomias e alguns favores. Em troca, os governadores deveriam ajudar a eleger a base do presidente. E como é que o governador vai fazer isso? Por meio dos coronéis. Os coronéis que são aqueles grandes latifundiários, grandes cafeicultores, a elite rural, certo? Eles que controlam a política, exercem grande influência sobre a população. Então, essa prática a gente vai conhecer como coronelismo, que é um fenômeno rural. Então, a gente tem assim, o coronel, ele vai colocar o seu cabo eleitoral para pressionar o voto da população no seu candidato, que por sua vez controla aquele curral eleitoral. Por que curral eleitoral, professora? Porque lembra do voto de cabresto? Cabresto é uma ferramenta utilizada ali com os animais para manter o controle, para guiar onde esse animal ele deve ir. Então, os coronéis, por meio dos seus cabos eleitorais, por meio dos favores que eles tinham com o seu eleitorado, eles guiavam a política local e, consequentemente, a política nacional, certo? Então, a gente tem, assim, portanto, a estrutura política do Brasil durante a Primeira República, a chamada República Oligárquica. Então, a gente fica por aqui e até a próxima.